Paz do Senhor. Atos, capítulo 1, nós vamos fazer menção do versículo de número 8, por hora. Atos, capítulo 1, o verso de número 8, que diz assim, a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês podem fazer comigo, mais uma vez, a leitura desse verso? Vamos lá juntos? Mas... Glória a Deus, muito obrigado, podem se assentar, Deus os abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar da palavra dEle convosco nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Ebinair, da pastora Neire. Eu pensei que eu ia descobrir onde que eles estão, quase que o pastor Samuel falou, vocês viram? Sentiu, X? Eu falei, agora eu descubro. Falhou, não deu certo não. Mas um abraço para eles que devem estar nos acompanhando. Um abraço à nossa bispa, que não veio ao culto, mas mandou a oferta dela. Você não deixa eu esquecer não, viu, Emanuel? A oferta da bispa está aqui. Ela está no culto virtual. O pastor Samuel está corrigindo aqui. Um beijo para a senhora, viu, bispa? Você não deixa eu ir embora com a oferta da bispa no bolso não, tá bom? Está aqui, ó. Pastor Samuel, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, bem como todos os nossos vice-presidentes. Pastor Selmir, muito obrigado pela confiança. Queridos, quero compartilhar um pouco convosco nessa noite a respeito da missão evangelizadora da igreja. E para falar da missão evangelizadora da igreja, nada melhor do que nós falarmos do começo da igreja. Começo da igreja que está registrado aqui no livro dos Atos, que não tem uma conclusão. Por que esse livro não tem uma conclusão? Porque a igreja continua. E nós estamos aqui ainda escrevendo a história da igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui nessa noite reunidos para adorar e para bendizer o seu nome. Nós continuamos escrevendo então essa história, a história da igreja. E a missão evangelizadora da igreja é algo tão importante, mas que nós podemos, pela correria do dia a dia, e acreditem, até mesmo envolvidos nos trabalhos dentro da igreja, nos esquecer dessa missão tão importante, que é a missão evangelizadora da igreja. Às vezes nós podemos estar envolvidos com outros trabalhos dentro da casa do Senhor, mas trabalhos que não sejam a missão de evangelizar. Então, nesses minutos que eu tenho, eu quero compartilhar a respeito de como que iniciou a igreja e que como essa missão evangelizadora estava sendo feita de maneira tão eficiente e como nós devemos continuar a fazer também nos dias de hoje. Quando nós fazemos menção desse versículo, Jesus dá a receita que é seguida à risca pelos primeiros cristãos. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Depois de receberem a virtude do Espírito Santo, então se tornam testemunhas. Testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha é alguém que viu, ouviu acerca de um fato, e ele pode falar os pormenores daquele fato que ele viu e ouviu. Ok, pastor Azéias? É isso mesmo, né? Ele viu um fato, ele ouviu, e ele pode falar o que ele viu, o que ele ouviu nos pormenores desse fato. Isso é uma testemunha. E nós vemos que nos 7 primeiros capítulos, a igreja
ela avançou muito em Jerusalém e na Judéia. No capítulo 8, ela chega em Samaria. E do capítulo 9 em diante, até o final do livro dos Atos, ela vai então para os confins, para todas as nações. Nós já estudamos várias vezes as viagens missionárias que Paulo fez. A pastora Binair esteve ministrando aqui com muita excelência para todos nós. Quando nós vemos então esse início da igreja, eles recebendo a virtude do Espírito Santo, todos nós sabemos da história, eles estavam reunidos, cerca de 120, clamando pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo então desceu sobre eles, eles começaram então a falar em outras línguas, era uma festa, as pessoas de outras nacionalidades, as pessoas que falavam em outros idiomas, os ouviam falar no seu próprio idioma. Alguns chegaram a pensar que eles estavam embriagados, e Pedro, então, cheio do Espírito Santo, começa a ministrar, começa a testemunhar aquelas pessoas do que ele tinha visto e do que ele tinha também ouvido. E ele começa a dizer: meus irmãos, vocês estão enganados, não tem ninguém embriagado aqui. O que vocês estão vendo é o cumprimento do que o profeta Joel disse. E tem mais, além de ser o cumprimento do que o profeta Joel disse, nós também estamos aqui por causa daquele que vocês mataram. Vocês se lembram de Jesus, o Nazareno? Então, é por causa dele que nós estamos aqui. E ele começa a dizer: aquele Jesus que vocês entregaram para que ele fosse morto, está lá no capítulo de número 2, no verso de número 22, um varão aprovado por Deus, que entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, esse mesmo que vocês entregaram para ser morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está à destra de Deus. E Davi, profeticamente, já havia falado desse Jesus. Resumindo aqui, né, o sermão que Pedro ministrava àquelas pessoas naquele momento, e ao final ele disse: perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, as pessoas que ouviam o discurso de Pedro. Versículo de número 38, Pedro responde, do capítulo 2: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que naquela primeira pregação pública de Pedro, foram quase 3.000 almas que se converteram a Jesus Cristo. E não só se converteram, mas fala que foram batizados. Meus irmãos, eu imagino que teve que envolver os 120, né, pastor Samuel? 120 pessoas batizando 3.000. Imagina o tamanho dessa celebração de batismo. A igreja então, que estava ali com 120 buscando ao Senhor, agora já vai para mais de 3.000 pessoas. Por quê? Por causa da mensagem evangelizadora. Porque Pedro recebeu o Espírito Santo, assim como os outros que estavam ali com ele, e agora ele passa a ser uma testemunha do que ele viu Jesus fazer, do que ele ouviu Jesus fazer, e ele prega a mensagem simples que tem que ser pregada por nós hoje. Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus, nos proporciona a salvação. Salvação que não depende de obras, ela é pela nossa fé, ela é pela graça, ela é um favor imerecido. Palavras simples de Pedro, e 3.000 pessoas se convertem logo na primeira pregação.
Notem que Jesus disse: recebereis a virtude, serão testemunhas e começarão por Jerusalém. De 120, aquela igreja passa a ter então mais de 3.000 pessoas. Eles continuam, como a palavra do Senhor nos diz, no final do capítulo de número 2, dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, se faziam sinais, maravilhas, ninguém tinha falta de nada, porque eles vendiam e compartilhavam tudo que tinham e perseveravam unânimes, todos os dias, no templo e nas casas. Isso nos soa muito familiar, não é verdade? Nós estamos também no templo, mas nós também estamos nas nossas casas, fazendo o quê? Fazendo o ID, fazendo o quê? Fazendo a missão evangelizadora da igreja. Nós cultuamos e pregamos a Cristo aqui no templo, mas nós também fazemos isso nas nossas casas. Quem que está aqui que é participante de um ID, pode dar um glória a Deus assim, porque Deus está te usando para alcançar vidas na sua casa, na casa de alguém que você lidera esse ID, ou você mesmo é o anfitrião, você é o líder em treinamento, você é o integrante de um ID. Nós estamos ao mesmo modo que os primeiros cristãos, pregando a Jesus Cristo no templo, pregando a Jesus Cristo nas casas. E a palavra do Senhor nos diz que eles, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então começaram com 120, entenderam a mensagem evangelizadora, continuaram pregando aquela mensagem, de uma vez vieram quase 3.000 e logo foram batizados, mas a palavra de Deus nos diz que todos os dias iam se acrescentando à igreja aqueles que seriam salvos. Então 120, 3.000 e cada dia aumentando essa quantidade de pessoas. Eles seguem, o texto nos diz no capítulo de número 3, que Pedro e João foram ao templo para orar, por volta de 3 horas da tarde. História conhecida também da maioria de nós. E a palavra de Deus nos diz que ali tinha um varão, que desde o ventre da mãe ele era coxo, o qual todos os dias eles punham à porta do templo, chamada Formosa. E Pedro e João, chegando por aquela porta para orarem, eles se deparam com aquele homem que estava ali pedindo esmola. E Pedro e João dizem para ele: olha para nós. E a palavra de Deus nos diz que o coxo olhou para eles e como que fosse receber algo. E Pedro e João disse: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro. E é interessante quando nós observamos isso, porque a palavra de Deus nos diz lá no Salmo de número 34 e no verso de número 10, que aqueles que buscam ao Senhor, eles não têm falta de nada. Você pode projetar aí para a gente, por favor? Salmo de número 34, verso de número 10, só para nós estarmos confirmando se é dessa maneira mesmo que eu estou dizendo. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, porém, aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Mas os dois olhou para o coxo e falou: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. A grande verdade é que nós não temos falta de nada que nós precisamos. Às vezes nós não podemos ter aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos, Deus não nos deixa faltar. E aí Pedro continua dizendo: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saltou, diz que os seus pés, os seus tornozelos se ajustaram, e ele saltou, e com Pedro e com João ele entrou no templo e ele louvava e adorava o nome do Senhor. Queridos, o milagre, ele não é propriamente a missão evangelizadora, mas ele abre as portas para que o evangelho seja pregado. Então, quando eles entram no templo, depois daquele milagre feito, diz que todos estavam atônitos, porque todos os dias eles chegavam na porta do templo e eles viam aquele coxo. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem já tinha 40 anos, e todos os dias ele estava ali para pedir esmolas, e agora eles estão vendo o homem dentro do templo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
todos então vão em volta dele, vão diante de Pedro, diante de João, e o milagre proporciona a oportunidade de ser pregada a palavra de Deus. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos de estar muito atentos às oportunidades de pregar a palavra de Deus, de colocar em prática a nossa missão evangelizadora. E Pedro não perdeu a oportunidade. Quando viu que estavam todos ali em volta dele, todos ali atônitos por aquele milagre, todos assustados por ver aquele coxo em perfeita saúde, ele então olha para eles e começa a dizer: meus irmãos, por que vocês estão olhando assim para mim, para João, como se fosse de nós mesmos que nós tivéssemos feito isso? Olha, nós estamos aqui e esse milagre foi feito pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Foi Ele que fez esse milagre. E Pedro continua discursando e ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no verso de número 13 do capítulo 3 de Atos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que lhe fosse solto. E pela fé no seu nome, lá no versículo de número 16, pela fé no seu nome, vamos lá então, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Pedro não perdeu a oportunidade. Mais uma vez então, ele aproveita daquele milagre e ele diz: olha, esse homem que vocês estão vendo foi curado por Deus, esse mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. E aí ele fala para eles de novo: o Jesus que vocês mandaram crucificar, o Jesus que vocês mandaram matar. Mas lá no versículo 17 ele fala assim: olha, mas fica tranquilo, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, eu sei que vocês fizeram isso porque vocês não sabiam, porque Deus já havia anunciado que Cristo deveria de fato vir e padecer como ele padeceu. Observem, Pedro aproveita aquela oportunidade e de novo ele não deixa passar a oportunidade de fazer, de colocar em prática a missão evangelizadora. Que missão que é essa? Falar de Jesus. Então ele diz: Jesus veio, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo também ressuscitou. E é por causa da fé no nome dele que esse homem está curado. Ele prossegue falando e isso incomoda os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eles se aproximam de Pedro e João e levam ele para que eles fossem presos, porque eles estavam fazendo a missão evangelizadora da igreja. Eles estavam pregando Jesus. Eles aproveitaram a oportunidade do milagre para falar de Jesus. Isso incomodou as autoridades e eles então levaram os dois para que eles fossem presos. Mas eu quero com vocês lá no verso de número 4, no verso 4 do capítulo de número 4, que nos diz assim: porém, eles foram presos, eles aproveitaram a oportunidade do milagre, eles pregaram a Jesus, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000 pessoas. Os apóstolos estavam presos, estavam encarcerados, mas a oportunidade de falar da pessoa de Jesus Cristo, eles não deixaram passar, e agora os que já eram mais de 3.000, ainda acresce mais 5.000 pessoas, depois da ministração dessa palavra, depois de um milagre que Deus fez através da vida deles. Queridos, não deixe de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes você não tem a oportunidade de pregar a uma pessoa, mas o milagre que Deus faz na sua vida, ele abre portas para que o evangelho seja pregado. Foi o que eles fizeram naquele momento, e 5.000 pessoas se converteram a Jesus. Eles levam então Pedro, levam João presos, e eles então chegam a um consenso. Eles não poderiam mantê-los presos,
Não tinha condição, não tinha argumento para que eles ficassem presos. Vai prender alguém por quê? Tem um coxo na porta do templo, ele está lá há 40 anos, todo mundo vendo, eles chegam, oram, Deus faz um milagre, aquele homem volta a andar, vai prender as duas pessoas por isso? Isso faria algum sentido? Não fazia sentido algum. Então, conversando, eles chegam a esse consenso e eles decidem liberá-los, mas com uma condição: eles fazem ameaças. Eles dizem a eles: nós vamos liberar vocês, mas nós não queremos saber de vocês falando de Jesus Cristo para mais ninguém. Nós não queremos saber de vocês falando no nome de Jesus Cristo mais aqui nessa cidade. Nós não queremos mais que vocês falem no nome dele ou de fé nele. E aí Pedro nos diz algo lindo, verso 19 do capítulo 4. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20: porque não podemos, observem o que Jesus falou no texto que nós lemos ao início da palavra, e observem o que Pedro fala agora: não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvidos. Jesus disse: vocês vão ser testemunha. Testemunha é quem vê e quem ouve. E agora Pedro diz: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Ou seja, nós não podemos deixar de ser testemunha de Jesus Cristo. Queridos, quando nós recebemos da virtude do Espírito Santo de Deus, nós chegamos à conclusão que nós não podemos deixar de ser testemunhas de Jesus Cristo. Quando nós temos o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós chegamos à conclusão: nós não podemos deixar de ser testemunhas de Jesus Cristo. Eu tenho convicção que, apesar de toda e qualquer dificuldade, e olha que eles ficaram aqui presos de um dia para o outro, eu tenho certeza que entre nós não há ninguém que ficou preso por pregar o Evangelho. Eles haviam acabado de ficar presos uma noite toda e agora estavam sendo liberados, mas eles disseram: apesar de tudo, eu não posso deixar de ouvir a Deus para ouvir a vocês. Eu não posso deixar de ser uma testemunha de Jesus Cristo. Então, apesar de toda e qualquer dificuldade, eu tenho convicção que não passa pela nossa mente abandonar a nossa fé. Não passa pela nossa mente nos desviarmos dos caminhos do Senhor, porque o Espírito Santo que em nós habita, ele nos fortalece a que nós continuemos sendo testemunhas de Jesus Cristo. E João e Pedro continuam então discursando ali aquelas pessoas, eles voltam para os seus. Jesus disse: vocês vão ser testemunha lá em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só em Jerusalém e aqui na Judeia era 120, 3 mil, acrescentando todo dia, agora mais 5 mil. Estava aumentando. A igreja estava em movimento. Pastor Samuel nos ensinou aqui certa vez, em uma terça-feira, que porta ela é fixa, né? Porta, ela fica fixa em um local, ela é instalada em um local. E ele nos ensinava que a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor está se movimentando, a igreja do Senhor está crescendo. E aí a igreja do Senhor é que vai em confronto com as portas do inferno, e vai empurrando, e vai destronando, e vai destruindo essas portas, e essas portas elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E era o que acontecia aqui em Jerusalém. Jerusalém, as pessoas estavam se convertendo, a igreja em movimento, o evangelho sendo alastrado pela missão evangelizadora da igreja, e o inferno não podia parar a obra que estava sendo feita naquele lugar. E eu tenho convicção que, assim como eu, alguém em algum momento aí da sua trajetória de vida caminhava em passos largos para a perdição eterna, mas esse evangelho
essa missão evangelizadora, através de alguém, ela te alcançou, te tirou de lá e te trouxe para o caminho, e por isso você está aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pela salvação que te alcançou, assim como alcançou a mim, e era isso que estava acontecendo. O Evangelho ia empurrando as portas do inferno, se alastrando, crescendo sobremaneira em Jerusalém e também na Judéia. No capítulo de número 6, é necessário que fossem instituídos os diáconos, porque os apóstolos já não conseguiam mais cuidar de tanta gente, já eram tantas pessoas na igreja, que os apóstolos então decidem que seria necessário agora se dedicar ao ensino da palavra e também à oração, e por isso foram instituídos os diáconos. Desses diáconos, Estevão é o primeiro mártir, lá no capítulo de número 6 e também no capítulo de número 7, está traçado ali, está contado a história de Estevão. E no capítulo de número 8, nós temos a história de Filipe. Então, até o capítulo de número 7, a igreja cresceu tanto em Jerusalém, na Judéia, que agora já era hora de partir para onde Jesus também havia orientado. Observem que tudo que Jesus disse: recebereis virtude do Espírito Santo, serão capacitados para ser testemunha, e depois que forem capacitados, sairão Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém e a Judéia já havia sido alcançado pela missão evangelizadora da igreja. E aí, o que Deus permite? Deus permite, então, depois da morte de Estevão, uma grande perseguição sobre a igreja. Diz que no mesmo dia em que Estevão foi morto, se desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja. E depois que se desencadeou essa grande perseguição, as pessoas começaram a sair de Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 8 e no verso de número 4, que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Notem a providência da parte do Senhor em relação às pessoas que estavam sendo dispersas. E disperso aqui no original, o Starley vai me corrigir se eu estiver errado, mas é a palavra que diz também das sementes que elas eram dispersas e elas aumentavam a colheita, porque o vento vinha, dispersava as sementes e também aumentava a colheita, que era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Jesus Cristo. A perseguição fez com que a igreja fosse dispersa e a colheita aumentou, porque agora, ao invés de estar só em Jerusalém, ao invés de estar só na Judéia, agora cada crente se tornou um evangelista. Note que eles estavam fugindo, eles estavam sendo perseguidos porque estavam sendo presos e mortos. O natural seria que eles fugissem em si e escondessem, mas não. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Pelo contrário, a perseguição sempre serviu de combustível para o crescimento da igreja. Então, eles iam fugindo, se escondendo, correndo para não serem presos, para não serem mortos, mas não deixavam de pregar a palavra de Deus por onde quer que eles iam. Queridos, isso serve de grande ensino para todos nós. A palavra de Deus, ela vai nos orientar que ou Deus vai nos mandar até pessoas, ou Deus irá trazer pessoas até nós. Se você é a igreja de Jesus, ou Deus vai te levar até pessoas que precisam de ouvir a sua voz, ou Deus vai trazer essas pessoas até você. Caleb, fica de pé, por favor, Caleb. O Wilmerson, depois você dá um close ali naquele rapaz. O Caleb, ele chegou para a igreja tem poucos dias. Eu acho que não tem nem mês que o Caleb chegou para a igreja. E ele está sempre com aquele sorriso bonito lá. Pode sorrir, Caleb. Isso, desse jeito. Ele é irmão da Giovana, não sei se a Giovana está aí. A Giovana mandou uma mensagem e falou: pastor, eu tenho um irmão e eu quero levar ele para um ID. Eu disse: pronto, na minha casa
O Caleb é um exemplo de uma pessoa que Deus traz até nós. Ele foi para o ID na minha casa. Olha aí que sorriso mais bonito. Toda hora que você olha para ele está com esse sorriso. Adolescente é lindo, né? Glória a Deus. Toda hora que você olha para o Caleb, ele está com esse sorriso. Obrigado, meu filho, pode sentar. Era só para o pessoal ver você. O Caleb chegou aqui na sexta, participou do ID na minha casa, 7 horas da noite. O Caleb veio para o Demais às 8. O Caleb veio para a roda de conversa no sábado. O Caleb veio para a EBD no domingo. O Caleb veio para o culto à noite no domingo. O Caleb veio para a igreja na terça. O Caleb foi para outro ID na quarta. Na quarta-feira ele foi participar de um ID que se chama Tetelestai. Aí não tem condição. Aí a concorrência é muito grande. A pessoa que participa de um ID com esse nome, ele não pode voltar para o outro. Então, ele não quis ficar lá no ID Maranata. Ele falou, eu vou ficar lá no ID Tetelestai. Com o nome desse, não tem muito o que explicar, né? E o Caleb gostou demais lá do ID Tetelestai. E o Caleb foi para o ID na quarta, e o Caleb voltou para o Demais na sexta, ele veio para a EBD no domingo, e o certo é que chegou o final de semana do carnaval, e a irmã dele, a Giovana, teve que ir para uma adega. Que jeito que o Caleb vai vir para a igreja? Colocou o pai e a mãe para trazer. O pai e a mãe não congregam com a gente. Ele fez o pai e a mãe trazer, e o pai e a mãe veio, participou do culto com a gente, mas a Almadega era cedo de noite. Ele veio cedo de noite. Ele não falhou. E ele está aí, e veio terça, e veio domingo, e está aí de novo, e pegou um carnê para participar do acampamento dos adolescentes sexta-feira. 25 cupons, R$10. Hoje ele chegou, passou por mim correndo e falou, pastor, já vendi tudo, já era. Você sabe o que é isso? Isso é um exemplo de pessoa que Deus traz para nós. Deus traz. Deus traz. Do dia que ele chegou na igreja, ele não faltou um culto. Não faltou um culto. E deu um arroxo no líder em treinamento dele. Esse eu vou mostrar ele também. Fica de pé, Daniel. Fica de pé. Esse é o líder em treinamento dele. E ele chegou para mim domingo e falou assim, pastor, eu vou sentar aqui um pouquinho mais atrás, porque meu líder em treinamento só chega atrasado, e eu quero sentar com o meu líder em treinamento, e eu vou esperar ele, que eu vou sentar junto com ele. E aí ele deu um arroxo no Daniel, e o Daniel já melhorou a vida dele, e ontem ele já chegou no horário, e hoje chegou no horário também. Deus te abençoe, viu, Daniel? E o Caleb, é isso aí. Chega... É uma dessas pessoas que Deus traz e ainda ajuda o líder em treinamento a melhorar. Ajudou o líder em treinamento a crescer na graça, né, ô Gesiel? É isso aí, Deus abençoa vocês. Isso é um exemplo de pessoa que Deus traz até nós. E desse jeito, tem um monte de pessoa que Deus vai trazer para o seu ID, que Deus vai trazer para estar sendo pastoreado por você. Deus traz, mas só que tem uma coisa, Deus também te leva às pessoas. Deus também te leva para alguém. E aí é necessário que nós tenhamos sensibilidade do Espírito Santo para essas pessoas às quais Deus está nos enviando. E fiquem atentos ao que eu vou dizer para vocês. Deus nos leva a pessoas todo dia. Todo dia. A missão evangelizadora, ela é para ser feita por nós todo dia. Todo dia você tem alguém para que possa ser evangelizado. O que nós precisamos de ter? Sensibilidade do Espírito Santo. Para não passarmos por essas pessoas e deixarmos ela para lá. É a Valéria que está ali? Deus te abençoe, viu, Valéria? Prazer em revê-la. Nós não podemos deixar essas pessoas passar. Nós precisamos de estar atentos a todas essas pessoas às quais Deus nos leva até elas. Deus todo dia coloca alguém diante de nós. E se nós não tivermos sensibilidade do Espírito Santo, nós vamos até essas pessoas, saímos de diante delas e nós não cumprimos a missão evangelizadora da igreja. Não cumprimos. Nós precisamos de ter sensibilidade para isso. No capítulo de número 8 nos diz que Filipe ele era um dos diáconos, e ele estava lá cuidando das viúvas, ajudando no trabalho braçal lá da igreja, e ele se levantou como um grande evangelista, porque isso também é importante ser ressaltado, né, Lucas, Teodoro? Deus levanta como evangelista é quem está tendo um trabalho na igreja local. Deus não levanta quem está à toa. Deus não levanta quem está acomodado, quem está tranquilo, não. Deus levanta quem já está trabalhando.
Se você estiver exercendo um trabalho na igreja local, Deus vai te levantar para uma grande obra através da sua vida. Deus irá te levantar. Deus levanta quem está trabalhando. Filipe já estava trabalhando. Ele era um dos 7 diáconos. E a palavra de Deus nos diz que ele vai por Samaria e diz que onde ele vai, ele prega, as pessoas aceitam Jesus e ele batiza as pessoas. Ele prega, as pessoas aceitam a Jesus e ele batiza as pessoas imediatamente. E eu encerro aqui a minha palavra com algo que o Espírito Santo disse a Filipe. Eu tenho convicção que o céu não abriu, não apareceu uma carruagem de fogo, não aconteceu algo mirabolante, se é que vocês conseguem me entender. Mas aqui dentro do coração de Filipe, o Espírito Santo falou com ele. Não aconteceu nada de extraordinário, nada. Aqui dentro, o Espírito Santo falou com ele. E ele teve sensibilidade. E o Espírito Santo disse para ele: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele levantou-se e foi. E lá ele foi por causa de um homem, um eunuco antíope. Em Samaria estava acontecendo um grande avivamento. Porque quando eles ficaram sabendo em Jerusalém que Filipe estava pregando e que as pessoas estavam aceitando a Jesus e estavam sendo batizados, eles mandaram Pedro e João para lá, para orar por aquelas pessoas. E a palavra de Deus nos diz que Pedro e João oravam e eles eram batizados pelo Espírito Santo. Filipe veio pregando, fazendo com que as pessoas aceitassem a Jesus e fossem batizados. Os apóstolos vieram orar e eles receberam o Espírito Santo. E só uma observação: João, aquele mesmo que um dia numa aldeia de samaritanos falou assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ora para descer fogo do céu e para consumir, para matar essa raça ruim tudo? O Senhor quer, Jesus? Se o Senhor quiser, nós ora para fazer igual Elias fez, descer fogo e matar aqui e consumir todo mundo. Agora Deus, através do Espírito Santo, manda João para lá de novo, para a aldeia dos samaritanos, para ele orar, não para descer fogo para matar, mas descer fogo para que eles forem batizados pelo Espírito Santo de Deus. E ele chega ali, está acontecendo um grande avivamento naquele lugar, mas o Espírito diz para ele: sai daqui, aqui está muito bom, tem muita gente aceitando a Jesus, sendo batizada e recebendo o Espírito Santo, mas sai daqui, porque tem pessoas que vêm até nós, mas tem pessoas que nós é que vamos até elas. E a palavra de Deus nos diz que Filipe chega do lado daquela carruagem, ele ouve que a pessoa estava lendo ali dentro daquela carruagem o profeta Isaías, e ele diz para ele: você entende o que você lê? Ele diz: não entendo, porque não tem ninguém para me explicar. E ele convida ele para subir a carruagem, ele sobe a carruagem, ele prega a palavra de Deus para aquela pessoa aceita Jesus, e quando eles estão no caminho, ele fala: olha ali, ó, ali tem água, o que impede que eu seja batizado nas águas? E então Filipe diz: nada te impede. Eles param aquela carruagem, descem, vão lá, e aquele homem é batizado, e ele segue o seu caminho para a sua terra, e ele começa a dar as palavras de boas novas, ele começa a cumprir a missão evangelizadora da igreja lá no seu país. Por quê? Porque um homem foi sensível ao Espírito Santo e foi até onde ele estava. Queridos, todo dia tem um homem, todo dia tem uma mulher, todo dia tem um jovem, tem um adolescente, tem uma criança que é colocado diante de nós pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias tem. Que nós possamos, como os nossos irmãos os primeiros irmãos aqui no começo da igreja, foram sensíveis ao Espírito Santo, que nós possamos também ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E que nós possamos alcançar essas pessoas, as quais nós somos levados até elas todos os dias. Sábado, nós teremos aqui um evento muito lindo, a nossa conferência do ID. E eu tenho convicção que será ainda melhor do que foi a nossa conferência do ano passado. E o ano passado já foi tremendo,
mas esse ano será ainda melhor. E nós vamos estar aqui recebendo orientações, diretrizes, fortalecimento espiritual para continuar com a missão evangelizadora da igreja, para continuar ganhando almas para Jesus Cristo através dos grupos do ID lá nas nossas casas. Mas até lá, eu encerro aqui convidando a todos para se colocarem de pé, com a permissão do pastor Samuel, para que nós já possamos orar. Até lá, eu rogo a todos nós, oremos por sensibilidade do Espírito Santo, para que todas as pessoas que Deus nos colocar diante delas, nós não deixemos de pregar a palavra. Que palavra? A palavra simples, que era pregada no princípio da igreja. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e pelo seu sacrifício nós temos direito à salvação e à vida eterna. É essa palavra que precisa de ser pregada, nada mais do que isso. Eu faço agora um convite muito especial a você que, porventura, nós temos alguém que está nos visitando nessa noite, quem sabe afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca aceitou a Jesus como seu Salvador. E eu quero te convidar para fazer parte dessa igreja. Eu quero te convidar para aceitar a Jesus nesse momento. Eu quero te convidar para entregar a sua vida na totalidade para Jesus Cristo cuidar de você, e para você entrar conosco nessa obra, nessa missão evangelizadora da igreja, para você entrar conosco nessa missão, para que nós possamos alcançar aqueles que ainda precisam de Jesus. Só para mim saber, tem alguém aqui entre nós nos visitando essa noite, que ainda não aceitou a Jesus? Dá um sinal assim para mim, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, ou todos já servem a Jesus. Tem alguém? Nessa ala aqui tem alguém? Não? Nessa aqui tem alguém? Nessa? Também não? Aqui da juventude tem alguém? A Emily? Lara, eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui hoje, minha filha. E eu faço esse convite específico para você. Você quer aceitar Jesus hoje? Se você quiser, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Está descendo aqui um rapaz. Oh, meu Deus, que bênção. Glória a Deus. Gabriel, tudo bem, meu filho? Que bom. Que bom que você está voltando para Jesus. Que bom que você veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa te fortalecer. Tá? Deus tem lindos projetos para a sua vida, lindos planos. Eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer para você continuar. Tá bom? Deus vai te fortalecer para você não mais se afastar dele. Nós vamos orar por você. Lara, você quer Jesus hoje? Se você quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Estenda suas mãos para cá. Todos, se você quiser, a oportunidade está aberta. Lara, todos estendam as suas mãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecidos pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de ministrar a sua palavra. Meu Pai, que a missão evangelizadora da igreja esteja, meu Pai, aqui viva dentro do nosso coração, esteja viva dentro de cada um de nós. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor, porque através do seu Espírito Santo o Senhor falou com Gabriel, e ele está retornando para os caminhos do Senhor hoje. Meu Pai, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, fortalecê-lo, ajudá-lo. Meu Pai, que todo propósito da parte do Senhor na vida dele possa se cumprir. Meu Pai, nós repreendemos toda e qualquer força, atividade maligna, que tenta, meu Pai, fazer com que o seu filho não permaneça nos caminhos do Senhor. E nós cremos, meu Pai, que hoje o Senhor o toma pela sua mão direita, e que uma linda história na vida do Gabriel começa a ser contada hoje. Nós oramos, meu Pai, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Nós também apresentamos ao Senhor, meu Pai, esse jovem que se decide pelo Senhor aqui à frente agora. Meu Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, fortalecê-lo. Espírito Santo, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento. Meu Pai, que o Senhor possa guiá-lo, que o Senhor possa conduzi-lo pelo caminho que o Senhor já tem preparado para ele. Que o Senhor possa fortalecê-lo. Meu Pai, que
a história que o Senhor tem designada para ele, possa começar, meu Pai, a ser resolvida, a ser desenvolvida agora de uma maneira muito linda e muito especial. Nós oramos pela vida do seu filho e nós o abençoamos também, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda Jesus.